11h28, nós seguimos aqui na cobertura especial para as eleições de 2020, eleições municipais. Você sabe, né? Aqui você tem toda a informação nesses dias que antecedem a votação e, lógico, no dia da votação estaremos acompanhando também de perto o resultado das urnas aqui em São Paulo e também em todo o país. E a gente segue ouvindo os candidatos a prefeito aqui de São Paulo. Hoje com a gente o candidato do PCdoB, Orlando Silva. Candidato, um prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? Prazer é meu, Agostinho. E eu sou como você, eu sou fã dessa trilha da Band, né? Isso é parte da nossa memória política, né? Quando você, no dia da eleição, quando você ouve essa trilha, aí entra na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes, aqueles debates, aquelas avaliações. É bacana. Eu a primeira vez que participei num debate avaliando a eleição, eu fiquei super orgulhoso, assim, bem bacana, viu? Traz uma memória boa, né? É muito bom, é muito bom. E tomara que a gente ouça ad eterno, né, essa trilha, porque é sinal que a democracia está sendo mantida, que é o melhor de tudo. Aliás, sobre isso, candidato, o senhor falou de debate, a importância de debate, parece que vamos ficar sem debates, né? A gente fez aqui, a Bandeirantes fez, como é tradição, o primeiro debate dos candidatos a prefeito de São Paulo, mas parece que não haverá outros embates nesse primeiro turno, que é uma lástima, né, candidato? É uma tristeza, viu? Inclusive, eu tenho acompanhado pesquisas qualitativas, Agostinho, e eu percebo que as pessoas ficam indignadas com a possibilidade de não ter debate, porque na eleição de 2018 já foi uma eleição sem debate. Por uma determinada circunstância da vida, o líder das pesquisas, que era o presidente atual Jair Bolsonaro, não participou dos debates, e a população fica sem ter referência, porque não adianta só marquetagem, não adianta aquele tempo de TV que tem alguns candidatos que tem um latifúndio de tempo e outros que tem um tempinho de nada. É importante o debate, o embate de ideias, a polêmica, para que as pessoas possam avaliar olho no olho do candidato, como que ele reage diante de determinadas questões, que propostas que ele apresenta, não o marketing dele apresenta. É lamentável que não haja debate. A TV Cultura sinalizou que pode fazer, espero que aconteça, e que outros espaços, como que a Band e a Rádio Bandeirantes abrem para os candidatos, sejam abertos. Tá falando 19 aqui, é isso aí, tem que lembrar aqui que o debate do segundo turno está confirmado, o primeiro debate aqui na Band para os candidatos do segundo turno, dia 19 de novembro. Então, a nossa parte a gente está fazendo e tomara que, de fato, haja outros debates, como o senhor falou, para que as ideias sejam confrontadas. Eu estava vendo uma pesquisa recente que saiu do Ibope, o senhor deve ter visto, mostrando o posicionamento aqui dos candidatos a prefeito em São Paulo: Russomano com 25%, Bruno Covas 22%, Boulos 10%, Márcio França 7%, Gilmar Tato 4%, Arthur Duval 2%, e aí vem uma sequência de outros candidatos: Vera Lúcia, Joyce Hasselmann, Levi Fidelis, André Matarazzo, Felipe Sabará e o senhor, candidato Orlando Silva, com 1% de intenção de voto, nulos e brancos 17%, não sabe, não respondeu 7%. Como é que o senhor analisa esses números, candidato? Eu tenho feito campanha e eu sinto que a campanha está gelada. O povo está completamente alheio ao processo eleitoral. Por isso também que seria tão importante a realização de debates como que a Bandeirantes fez. Seria muito importante para dar uma aquecida na campanha. Observe, os 4 primeiros colocados, ou é o atual prefeito, ou os outros 3 que já foram candidatos majoritários. Ou seja, é a campanha do recall. Então, uma campanha fria, com recall e com distanciamento social, porque, Agostinho, nós não podemos ser incoerentes. Eu sou aquele que defendeu que tivesse distanciamento social durante a pandemia. Não sou eu que vou fazer aglomeração de pessoas, porque senão seria uma grande incoerência de minha parte. Mas isso também acaba limitando o alcance da campanha. Então, eu imagino que até aqui a campanha está muito fria, está valendo muito, tendo muito peso o recall, e o que nós temos que fazer é multiplicar debates, participações em programas como esse que a Bandeirantes oferece, para apresentar cada uma as suas ideias.
Agora, nessa situação, se não houver nenhum fato novo, nenhum fato relevante, se os debates ficarem nessa situação de vai e não vai, o senhor acredita que deve se manter, então, essa disputa por esses que estão na ponta? O que poderia fazer, além do debate em si, que a gente não sabe se vai acontecer, o que poderia fazer uma mudança, se é que o senhor acredita numa mudança significativa para a eleição do primeiro turno? A campanha tem uma semana da TV. A minha impressão é que o candidato Celso Russomano vai perder muito terreno. Por quê? Porque é uma candidatura fake. O Celso Russomano não queria ser candidato. Ele foi candidato sacado da cartola pelo presidente Bolsonaro. E ele fica com essa conversinha, aquele amigo do presidente, como se o orçamento público fosse uma partilha entre amigos, né? Cada vez que eu vejo o candidato Celso Russomano falar, me lembra aquele pastel de vento de feira. Sabe, Agostinho? Quando você vai na feira, tem um pastel de vento que é aquele pastel que não tem nada dentro, não tem nenhum conteúdo dentro. Então, minha impressão é que, ainda que a campanha esteja fria, o embate vai sinalizar que Celso Russomano representa absolutamente nada. Celso Russomano é aquela imagem muito comum que a turma fala assim, ele parece, mas não é. O Russomano tem uma marca na propaganda dele que é Chama o Procon. O apresentador Celso Russomano seguramente chamaria o Procon para o candidato Russomano, porque é uma fraude. Sobretudo, essa posição do Russomano vai gerar um novo cenário, porque a minha impressão é que a tendência é que ele derreta na medida em que evolua a campanha eleitoral. Ora, candidato, é óbvio, o tempo de TV é pequeno, no seu caso, a propaganda em rádio é pequena, e confesso ao senhor, candidato, que me chamou a atenção a sua campanha pelo slogan, né? O senhor está apostando na frase "vote em preto", que eu queria entender, é óbvio, tem a ver com o fato de o senhor ser o único candidato negro disputando a prefeitura de São Paulo. Mas o que está por trás dessa frase, além desse aspecto óbvio, candidato? O nosso slogan de campanha é governar primeiro para quem mais precisa. Mas você foi muito atento, Agostinho, a falar de uma peça que nós colocamos na TV e que nós procuramos colocar luz, evidência na subrepresentação dos negros na política brasileira. Olha, pretos e pardos, para usar o conceito do IBGE, os negros compõem 56% da população brasileira. Quando você vai no Congresso Nacional, Agostinho, nós somos 21 negros. Se você inclui os pardos, não chega nem a 20%. Então, essa subrepresentação, ela é reveladora por si só da necessidade de quebrar com o racismo estrutural na política. Eu sou o único negro candidato a prefeito de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Nós temos que pautar o combate ao racismo estrutural, mostrar como vamos fazer isso com políticas públicas, como que isso vai atravessar todas as áreas, todos os programas de governo e como que nós vamos fazer um grande esforço para reduzir as desigualdades sociais, garantindo, inclusive, um recorte especial para os negros que sofrem mais no desemprego, sofrem mais na violência. Todos os indicadores de desigualdade, quando você observa a população negra, Agostinho, você percebe que há um impacto maior sobre os negros. Esse é um tema que tem que vir para a baila. Não adianta as pessoas, quando acontece um fato como aquele do George Floyd nos Estados Unidos, que mexeu com todo mundo se solidariza, vidas negras importam, virou um lema na internet que todo mundo apoiava, mas na hora da eleição esse debate fica oculto. Nós temos que deixar explícita a necessidade de nós termos uma presença e uma participação em todos os planos da vida, na economia e na política dos negros. Porque muitas vezes um negro e um branco, uma negra e uma branca, com as mesmas qualificações, com as mesmas condições, na hora da decisão, a opção é sempre pelo branco, pela branca. E isso tem que mudar. O senhor citou o caso nos Estados Unidos, que teve repercussão mundial, lógico, é um caso importante, emblemático, mas aqui nós temos a nossa Fundação Palmares também, né, que não nos deixa mentir, né, candidato? É um escândalo o que acontece hoje. A Fundação Palmares é uma homenagem ao Quilombo de Palmares, que é um órgão para a promoção da história, das tradições, da cultura negra, valorização dos negros no Brasil. Foi criada para ser um instrumento de enfrentamento ao racismo no Brasil, né? E o sujeito que está lá, titular, ele tenta reconstruir a história brasileira, negando tudo que nós vivemos no país. Então é uma vergonha absoluta. Ele está sendo manietado, digamos assim, para
desconstruir todo o esforço de promoção de políticas de igualdade racial no Brasil. E você falou do George Floyd, eu sempre digo o seguinte: todo dia na periferia de São Paulo morre um George Floyd, porque os números são escandalosos, tem uma caracterização, genocídio da juventude negra que acontece, jovens, pretos, meninos, né? Quase sempre jovens são vítimas da letalidade policial. Isso também é um tema que precisa ser pautado na vida pública. Um prefeito de uma cidade como São Paulo, eu quero ser o prefeito da cidade de São Paulo para poder, como líder político, enfrentar o tema do racismo e transformar São Paulo numa cidade livre do racismo, porque isso dá valor à cidade, agrega a cidade. São Paulo pode ser cidade melhor para todos, como quando for melhor para negros e negras. Candidato Orlando Silva, do PCdoB, sendo ouvido hoje aqui no Manhã Bandeirantes, falando da cidade, propriamente dita, que é nossa matéria-prima aqui, que está quase tudo por fazer ainda, né? Tem muita coisa para ser feita. Quais são as prioridades? O senhor falou da periferia, enfim, de uma atenção especial para a periferia. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais de projetos, enfim, que ideias que o senhor tem para tocar sendo eleito prefeito. Eu falo da periferia, Agostinho, porque eu sou filho da periferia. Eu sempre comento nas reuniões que eu faço que eu sei o que é escola pública porque eu estudei escola pública. O que é posto de saúde porque eu usei a vida inteira. Eu sei o que é pai desempregado, eu sei o que é mãe solo quando meu pai se separou da minha mãe, eu sei o que é enchente na minha casa, eu sei o que é pegar transporte público lotado. E essa experiência de vida eu trago comigo. Não importa que se depois eu fui deputado, ministro, não importa para mim. Eu guardei como valores da minha vida o compromisso de romper com essa lógica de exclusão, de negação de direitos do povo pobre das periferias do Brasil. E é por isso a minha identidade com esse povo e a minha luta para que nós possamos oferecer direitos para o povo pobre da cidade de São Paulo. Mas se você me perguntar, Orlando, qual vai ser a sua prioridade? Eu te respondo sem ter a menor dúvida. A minha prioridade é gerar emprego e renda. O desemprego, hoje teve uma pesquisa publicada pelo IBGE, o desemprego cresceu demais. Na medida em que o distanciamento social cai, mais pessoas voltam a procurar emprego. O Bolsonaro cortou o auxílio emergencial de 600 para 300, marcou para acabar em dezembro. Tudo isso vai fazer com que o efeito econômico da Covid, a partir de janeiro, seja um efeito gravíssimo. Por isso, o prefeito de São Paulo tem que ter como foco, na minha opinião, geração de emprego e renda. E aí eu apresentei um plano emergencial com várias medidas, cujo objetivo é garantir emprego e renda para os trabalhadores e trabalhadoras da cidade de São Paulo. Candidato, a sua ligação com o ex-presidente Lula é evidente, né? O senhor fez parte do governo, enfim, a proximidade é histórica, praticamente. E na última eleição, em 2018, o PT estava na fase mais crítica, talvez, da sua história também, em função das denúncias, da Lava Jato. Depois, na sequência, tivemos a prisão do ex-presidente Lula, enfim. Hoje, a gente vive uma fase, acho que diferente, até por conta também de algumas reviravoltas nas investigações e até em algumas condenações promovidas a partir da Lava Jato. Hoje, candidato, é mais fácil ser candidato tendo como alguém próximo o ex-presidente Lula, ou ainda o senhor sente que ainda há uma rejeição do eleitorado? Olha, o presidente Lula, na minha opinião, foi alvo de uma campanha gigantesca, uma tentativa de desmoralizá-lo. Isso é que produz, inclusive, um dano na imagem dele, uma rejeição que é relevante. Você não pode negar. Eu tenho para mim que o presidente Lula foi um dos maiores presidentes da história do Brasil. Você pode gostar ou não gostar do Lula, mas você não pode negar que no seu governo grandes realizações foram feitas na geração de emprego, nas oportunidades de acesso à escola, a uma série de direitos. Então, eu considero que o presidente Lula tem o seu papel, o seu lugar na história. E eu considero que nós vivemos no Brasil um outro ciclo. 2018 encerrou o ciclo iniciado com a luta pela redemocratização do Brasil, lá naquela época das diretas, da Constituinte. Então, a fase nossa agora, a eleição de 2020 marca isso, é a fase em que há uma renovação política. Por isso, inclusive, que o PCdoB apresenta a sua candidatura. O PCdoB está inspirado na experiência do governador Flávio Dino do Maranhão, que tem feito um governo extraordinário. E a tendência, na minha perspectiva, é que novas forças se apresentem, novos nomes se apresentem na luta política. Nós temos que respeitar o que foi construído no Brasil até aqui, mas nós temos que apontar esperança. Parte da dificuldade dessa eleição é que o povo está sem esperança, o povo está triste.
O povo está muito desconfiado e o nosso esforço é apresentar uma perspectiva. Quando eu falo de emprego, de renda, de oportunidades, eu quero que São Paulo volte a ser aquela cidade, para todos nós, Agostinho, que simbolizava a chance. Quando eu vim para São Paulo há quase 30 anos, como muitos nordestinos vieram para cá, nós mirávamos São Paulo, olhávamos São Paulo como lugar da oportunidade, da chance, do futuro, do desenvolvimento. E a cidade foi perdendo o passo. É por isso que eu quero ser prefeito, para retomar a esperança na cidade, retomar o desenvolvimento, que é a vocação que tem essa cidade, que é maravilhosa. Candidato Orlando Silva, do PCdoB, candidato à Prefeitura de São Paulo, quero agradecer a sua presença aqui no Manhã Bandeirantes. E para encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma projeção aqui, né? Então nós temos aqui, levando em conta o número do Ibope, o Celso Russomano com 25, já falei, Bruno Covas com 22, esses despontam, né? Levando em conta essa pesquisa e outras também, né? Lógico que tudo pode mudar, mas é provável que um dos dois esteja no segundo turno. Há uma tradição, me parece, candidato, de São Paulo, da disputa à Prefeitura de São Paulo, levar para o segundo turno alguém mais à direita e alguém mais à esquerda, centro-esquerda, enfim. Levando em conta isso tudo, o senhor concorda com isso que eu estou falando? É possível que a esquerda se una na reta final ou em algum momento no primeiro turno ainda para desaguar os votos em um candidato que tenha mais condição de chegar ao segundo turno, ou o senhor acha que essa possibilidade não existe? São Paulo tem a tradição de 3 campos, um campo mais de direita, um campo mais de centro e um campo mais de esquerda. Essa é a tradição da cidade de São Paulo. Hoje o Russomano ocupa essa posição de marionete de Bolsonaro, né? O Russomano é aquele, por fora, bela viola, e por dentro, pão bolorento. Na medida em que isso fique nítido para a população, eu acredito que ele deve desidratar. E eu vou lutar para ser o nome da esquerda que chegue ao segundo turno, porque qual que é o problema? Primeiro que nós temos que procurar a vaga no segundo turno e tem que ser um nome que não seja o mais fácil de ser derrotado. Porque não adianta você ter um nome que é o escolhido do outro lado por ser um nome que tem um telhado de vidro maior para que seja derrotado com maior facilidade. O jogo, Agostinho, está apenas começando. Nós vamos lutar na rua, com todo o cuidado que a Covid exige, vamos lutar nos debates para ocupar o nosso espaço, com a bandeira do emprego e renda, com a bandeira de direitos para trabalhadores e trabalhadoras, com a bandeira de fazer São Paulo uma cidade livre do racismo. Vamos lutar para chegar no segundo turno. Boulos teria esse telhado de vidro ou não, candidato? Olha, o Guilherme Boulos é meu amigo, o Gilmar Tato é um outro amigo. O que eu posso falar é que quando eu falo de periferia, eu falo de viver, eu falo de conhecer da minha história, e o meu compromisso vem daí. E eu acredito que é com essa ideia, com essa perspectiva que eu tenho que buscar o meu lugar. Você não vai tirar de mim nada além de um elogio para os meus amigos Guilherme Boulos e Gilmar Tato, Agostinho. Tá certo. Candidato, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Um prazer, eu queria que você mandasse um abraço forte para o meu amigo da Atena. Espero que ele volte rapidinho, que ele faz falta com a sua inteligência, sua grande capacidade nos debates do nosso dia a dia. Um abraço, Agostinho. Será entregue o abraço. Obrigado. Candidato Orlando Silva, do PCdoB, participando aqui do Manhã Bandeirantes, que está ouvindo todos os candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo.